Vamos ler então, meus irmãos, Romanos capítulo 1, capítulo 1, versículo 16. Vou fazer a leitura desse trecho da palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, capítulo 1, verso 16. Amém? Já? Então vamos ler. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: justo viverá pela fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir que Deus, nosso Senhor, fale ao nosso coração. Nosso Deus, nosso Pai, fala conosco, Senhor, através da Tua santa palavra. Nos abre a mente, o coração, o entendimento, nos ilumina para que nós possamos entender a Tua verdade e aplica a nós a Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje eu quero continuar com vocês a breve série que eu estou fazendo na quarta-feira a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu li mais uma vez esse trecho do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 16, em que ele fala para nós sobre o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e fala das duas obras de Deus, que é o que se revela, Essa palavrinha é muito importante aqui no verso 17 e verso 18. A justiça de Deus se revela no Evangelho, mas no verso 18 ele diz: a ira de Deus se revela do céu. Então são duas coisas que são reveladas: a justiça e a ira. A obra da justiça em Cristo Jesus, em que Deus está salvando um povo para si, e a obra da ira dele, em que ele está realmente condenando pessoas ímpios, que desprezam a sua palavra, desprezam a sua verdade. Então são duas obras de Deus. Então nós estamos fazendo um estudo sobre o Evangelho. Então o meu propósito nesses estudos não vai ser uma série muito grande, vai ser uma série breve, mas uma série importante, que eu quero deixar bem claro para os irmãos a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então depois, com a graça de Deus, nós vamos voltar ao nosso estudo normal do Antigo Testamento, muito em breve, assim que nós encerrarmos esse estudo. Eu disse para vocês que nós íamos dividir este estudo em três partes. Primeiro, falando das perguntas essenciais da vida. Em segundo lugar, mostrando o conteúdo do Evangelho de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, mostrando que só o Evangelho ele responde às perguntas essenciais da vida, Então existem algumas perguntas que, enquanto o homem não responde e não consegue responder de uma maneira assim, que ele responde de acordo com a verdade, de acordo com a realidade, ele não pode nunca ser uma pessoa que esteja em paz consigo mesmo, que esteja feliz, que esteja realizado, enquanto ele não responde essas perguntas. São perguntas que nenhum homem pode escapar, são as mais importantes perguntas da vida, As pessoas muitas vezes ficam preocupadas com a questão da pobreza, da riqueza, da saúde, da doença, das guerras entre as nações, ou paz entre as nações, dos conflitos de uma maneira geral, nas famílias, na sociedade, o futuro, como vai ser, a questão econômica no país. As pessoas ficam preocupadas muito com isso, como se essas coisas fossem as coisas mais importantes. Mas, na verdade, a questão mais importante que nós temos que responder é o nosso relacionamento com Deus, Então nós temos dito isso, e essas perguntas elas tratam exatamente dessa questão crucial que é o nosso relacionamento com Deus. E elas também, elas são ordenadas de uma maneira que
dependendo da primeira resposta que eu dou, a primeira pergunta, eu vou também responder as demais, né? E quais são as perguntas? Existe Deus? Qual o sentido da vida? Como posso ser feliz? Por que o mundo é como é? E o que vem depois da morte? Então, essas perguntas, elas são as perguntas mais importantes da vida. Se vocês olharem bem para elas, vou repetir aqui, nós já tratamos várias vezes aqui na nossa congregação sobre essas perguntas. Na verdade, eu estou usando o livrinho que nós estudamos no domingo, né? Mas eu estou desdobrando mais, falando um pouco mais a respeito deste tema do Evangelho, para que fique até gravado. Nós estamos gravando esses estudos e para que nós possamos entender bem a mensagem do Evangelho, né? Aliás, até eu demorei bastante quando eu falei para vocês sobre o Evangelho na Escola Bíblica Dominical. Só que agora nós estamos relembrando e também gravando, né, para que outras pessoas possam ouvir depois. Mas a grande questão é: existe Deus? Sim ou não? Essa é a questão mais importante de todas. Se existe Deus, se eu digo sim, aí vem a segunda pergunta: qual o sentido da vida? O sentido da vida tem que ser achado em Deus. Se eu creio que Deus existe, logo eu creio que existe o Criador. Se eu creio que existe o Criador, logo eu creio que existe um desígnio, um propósito para a criação. E daí então eu posso responder a pergunta: qual o sentido da vida e qual o sentido da minha vida pessoal, porque houve alguém que me criou com um propósito, né? Agora, se eu não acredito em Deus, isso quer dizer que não teve um Criador, não há um desígnio, não há um propósito, e essa pergunta eu não posso responder. Qual o sentido da vida? Não tem resposta para ela. Pois bem, terceira pergunta: como posso ser feliz? Se eu digo que existe Deus, eu posso responder essa pergunta também. Como é que eu posso responder essa pergunta? Como posso ser feliz? Resposta: cumprindo o propósito para o qual Deus me criou, porque a felicidade verdadeira, a alegria verdadeira está em cumprir o propósito para o qual Deus me criou. Eu estou aqui para um propósito definido por Deus. Agora, se eu não creio que Ele existe, a felicidade também ela vira uma ilusão. Não existe felicidade verdadeira. E aí eu vou ter que criar um propósito falso, porque não tem propósito algum, se não existe Deus. Consequentemente, a minha alegria também vai ser falsa. Muita gente vive assim. Muita gente diz assim: eu estou aqui, por exemplo, para ser mãe, ser pai, ser empresário, ser comerciante, ser isso, ser aquilo, né? E aí ele diz que esse é o propósito da vida dele. Mas será que é isso? Será que isso é o propósito real? Quer dizer, na verdade, nós vamos observar que não, mas que a pessoa, ela tenta achar um propósito, e aí ela pode até se sentir bem com isso durante um tempo, mas isso é falso, é mentiroso, e um dia vai chegar a morte e ela então vai se decepcionar. Mas mesmo nesta vida aqui, isso não satisfaz realmente. Aquela alegria que ela pode dizer que ela sente é uma alegria fabricada, falsificada, porque ela não achou o propósito verdadeiro na vida dela, que está em Deus, né? A outra pergunta é: por que o mundo é como é? Também, se eu acredito em Deus, eu posso responder: por que o mundo é como é? Porque o mundo é mau? Porque existe tanta tristeza no mundo? Porque Deus está ofendido com o mundo, irado com o mundo, porque o mundo tem se pecado contra Deus. Mas se eu não creio em Deus, eu não posso responder por que o mundo é como é. Quer dizer, é aquilo que eu queria até que os irmãos entendessem bem e ficassem na sua mente. Às vezes as pessoas dizem assim: não existe Deus, porque se existisse Deus não haveria maldade no mundo, não haveria sofrimento no mundo. Não é assim que muitas vezes as pessoas dizem? Como é que nós podemos responder para essas pessoas? Nós podemos responder assim: você está enganado. É porque existe Deus que eu posso explicar o sofrimento no mundo. Né? Por que existe sofrimento no mundo? Porque existe o pecado. O pecado é feito contra quem? Contra Deus. Essa é a mensagem da Bíblia, né? A Bíblia mostra que o sofrimento no mundo existe por causa do pecado. Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3. É essa a mensagem. Deus criou o mundo bom, aí criou o homem à imagem e semelhança dele, disse para que ele não pecasse, não comesse da árvore proibida, do fruto, e o homem foi e comeu. E daí, então, ele morreu, porque Deus disse: morrerás. Aí, então, que o pecado explica o sofrimento no mundo, mas só tem uma explicação se existe um Deus contra quem o homem tem pecado, né?
Mas se não existe Deus, ninguém sabe porque o mundo é como é, não tem explicação. E o que vem depois da morte? A última pergunta. Se existe Deus, o homem na situação de pecado, é a ira de Deus, a condenação, o inferno. Claro que o Evangelho vai dizer, boa nova para os que vão crer no Senhor Jesus Cristo. Mas o homem natural, ele está indo para o inferno. Mas se eu não creio que existe Deus, eu sou um nada, criado por nada, estou indo para nada, né? Não tem ninguém que me criou, então eu não tenho propósito nenhum, eu sou um nada, eu sou um vazio no universo que não sirvo para nada, no final das contas, e estou indo para nada. Quer dizer, a vida é um vazio total se o homem não acredita em Deus, né? Então essas coisas aí, irmãos, é que eu procurei explicar a respeito dessas perguntas. O Evangelho, ele é a mensagem que responde a essas perguntas satisfatoriamente. E aí nós temos que entrar então na segunda parte, que é o conteúdo do Evangelho. O que é o Evangelho? E semana passada eu comecei a falar para vocês que o Evangelho que nós pregamos, que nós anunciamos, não é inventado por nós. Não é inventado por nós. Por quê? Porque o que a Bíblia vai dizer é que o homem não pode se salvar. A situação do homem é tão grave que ele não pode fazer nada. Quer dizer, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, né? Se o homem não pode se salvar, um Evangelho inventado pelo homem é uma coisa completamente inútil. Porque se um homem não pode salvar a si mesmo, como é que ele vai inventar alguma coisa para salvar a si e aos outros? Ele não pode se salvar. Então, tudo que vem do próprio homem é evangelho falso. Então, o evangelho genuíno, verdadeiro, tem que vir de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus. Agora, este evangelho, ele é o evangelho da Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não inventamos o Evangelho, é Deus que criou o Evangelho. Deus é, na verdade, o Evangelho, a boa notícia, a boa nova em Cristo. E este Evangelho, ele anuncia para nós na sua palavra, na Escritura Sagrada, porque a palavra porque a Bíblia é a palavra de Deus. Terceiro lugar, este Evangelho também, ele é o Evangelho de Cristo. Jesus Cristo diz lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há um mediador entre Deus e os homens a não ser Cristo Jesus. Então, esse Evangelho é o Evangelho de Cristo. O centro da mensagem é Cristo. Cristo é o Evangelho, né? Então, é claro que o Evangelho verdadeiro é o Evangelho de Cristo. Então, é uma introdução, na verdade, ao conteúdo do Evangelho que nós falamos. Ou seja, que o Evangelho, ele é uma mensagem de Deus, o Evangelho, ele é da Bíblia, e o Evangelho, ele é a mensagem de Cristo, sobre Cristo. Cristo é o centro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, isso é uma introdução sobre o assunto do Evangelho, né? Agora, vamos falar do conteúdo do Evangelho em si. Eu preciso entender muito bem o Evangelho para saber se eu creio no Evangelho, né? Vamos abrir um texto aqui, para nós começarmos, que está no livro de Gálatas. Vocês abriram o Romano, né? Vamos ver Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Observe, irmãos, que isso aqui, quem está falando é o apóstolo Paulo.
isso significa que desde os tempos apostólicos já tinha gente querendo o quê? Perverter o Evangelho, né? O pastor Augusto Nicodemos, presbiteriano, pastor presbiteriano, né? Ele tem uma forma de dizer que eu acho até interessante. Diz assim: foi os apóstolos colocarem o pé na estrada, já vinha os hereges, né? Tentando perverter, mais ou menos assim que ele diz. Quer dizer, foi só os apóstolos começarem a pregar, já vinha os outros atrás dos apóstolos pervertendo e tentando distorcer e modificar o Evangelho, né? Então, Paulo diz aqui que seja anátema quem fizer isso, pregar um outro Evangelho, um Evangelho que não é o mesmo Evangelho, uma outra coisa completamente diferente, né? Qualquer perversão é uma coisa terrível. Então nós temos que ter muito cuidado para sabermos as verdades do Evangelho, o que é realmente o Evangelho, o que o Evangelho é, qual o ensino do Evangelho, qual é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é boa notícia, mas se não for o Evangelho genuíno, não será jamais boa notícia. Será má notícia vestida, disfarçada de boa notícia, né? Vocês imaginem o que é, meus irmãos, uma pessoa que está seguindo um falso evangelho, né? Isso é muito triste. Por quê? Porque a pessoa ela acha que ela está salva, ela acha que ela está bem espiritualmente, mas ela está se perdendo. Então é muito triste. É importante nós termos uma definição bem clara do genuíno, do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus e dizermos mesmo claramente que maldito é outro Evangelho qualquer. Isso é uma maldição, tem que ser dito como maldito, sabe? Porque é uma afronta a Deus, é um pecado abominável perverter, modificar, distorcer a mensagem da verdade. Isso é obra do maligno, é obra do coração humano, é obra deste mundo. Então nós temos que ter bem cuidado, bastante cuidado, para que o Evangelho não seja pervertido, não seja transformado em uma coisa de espécie diferente, que não tem nada a ver, né? Aí você olha para, você olha para o cachorro e olha para o gato, você sabe que não tem nada a ver, são animais de espécies diferentes. Ou melhor dizendo, vamos colocar mais longe, a gente olha para o cachorro, olha por exemplo uma ovelha, né? E olha para um crocodilo. Quer dizer, você vê a diferença entre os dois animais. Então tem muita gente transformando, colocando um evangelho de outra espécie, uma coisa que não tem nada a ver. E isso nós temos, irmãos, que dizer claramente que maldito é este falso evangelho, seja anátema. Se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeu, seja anátema. Maldito é o que fizer isso, anátema é esta mensagem, e assim por diante. Mas qual é a mensagem então do evangelho? Ora, nós temos que ir para a Bíblia, nós temos que ir para a Escritura Sagrada. Há alguns pontos bem claros a respeito da mensagem do evangelho que eu vou citar rapidamente e que hoje eu vou falar do primeiro ponto e pretendo falar do segundo ponto também, que está ligado ao primeiro. Vamos ver se dá para nós falarmos do primeiro e do segundo ponto, mas de uma forma assim didática, né, para que a gente possa entender, aprender o conteúdo essencial da mensagem do evangelho. Nós podemos dizer que o evangelho, em primeiro lugar, é uma mensagem que anuncia a miséria do homem. Em segundo lugar, a miséria do homem, que é o pecado. O homem é pecador. Isso tem a ver com Deus. Nós nunca vamos entender o evangelho sem nós entendermos quem é Deus. Por isso que falei nas perguntinhas, elas estão todas voltadas para Deus e elas começam com Deus. Segundo lugar, o homem está numa situação de miséria e de pecado tão grande contra Deus que isso atrai a ira justa de Deus contra ele. Todos os homens são absolutamente filhos da ira, destinados por natureza à ira de Deus e à condenação justa de Deus, né? Terceiro lugar,
Não há nada que o homem possa fazer para resolver isso. Nada, absolutamente nada. Ele é um perdido que está tão perdido que nada que ele faça pode resolver a sua situação. Nada. Ele não pode se salvar. Ele não pode resolver esta situação dele. Em quarto lugar, só Deus salva. A mensagem do Evangelho vai dizer que apenas Deus pode salvar o homem e que Ele faz isso através e unicamente do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E em quinto lugar, o Evangelho vai exigir uma resposta da parte do homem, né? Quer dizer, quando o homem ouve o Evangelho, ele precisa se arrepender e crer neste Evangelho. Porém, a situação dele é tão grave, que como nós vimos no ponto anterior, ou seja, que Deus apenas, no quarto ponto, que Deus apenas pode salvar o homem, isso é verdade, inclusive na questão do arrependimento da fé, de forma que Deus é que dá o arrependimento e a fé ao homem. Que se o homem não for objeto da graça de Deus, da obra de Deus, nem mesmo crer no Evangelho ele vai crer, nem mesmo se arrepender dos seus pecados ele vai se arrepender, apesar de que o Evangelho é a única esperança dele, mas ele não vai abraçar a mensagem do Evangelho e não vai crer no Evangelho de Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados, a não ser que o próprio Deus seja gracioso com ele e lhe dê fé, e lhe dê arrependimento e transforme o coração dele. É o que a Bíblia vai chamar de regeneração, de novo nascimento, né? É a obra da graça do Espírito Santo. Tirar o coração duro, colocar o coração de carne, ressuscitar os mortos. Todas essas expressões a Bíblia vai usar para falar desta obra graciosa de Deus, que somente Ele pode fazer na vida e no coração dos homens. Ele faz isso na vida de quem? De todos? Não, dos eleitos de Deus, né? Então, o Evangelho também vai falar a respeito, inevitavelmente, vai estar ligado à mensagem da eleição, da predestinação, da graça, da obra da graça de Deus. Mas é necessário a fé e o arrependimento, né? A fé e o arrependimento. Então, 5 pontos que mostram a essência do Evangelho. É claro que, antes de eu falar o que eu ia falar, deixa eu falar dos 5 pontos. A miséria humana, a ira de Deus, a incapacidade total do homem se salvar, o fato de que só Deus pode salvar o homem e a necessidade da resposta em arrependimento e fé. E acabou o Evangelho não vai ter mais nenhuma influência na vida posterior da pessoa, não. O Evangelho é a vida dela. O Evangelho é a vida cristã, faz parte da vida cristã, de respeito à vida cristã. Não é uma mensagem apenas inicial, mas ela baseia, ela dá sentido e permeia toda e qualquer verdade, doutrina que o cristão vai ter que aprender e viver, né? Então, o Evangelho é a resposta para o homem sempre. Então vamos, irmãos, para a primeira parte. Se os irmãos tiverem alguma pergunta ou quiserem falar alguma coisa a respeito desses assuntos, podem falar, podem fazer a sua pergunta. Pode dar sua contribuição, a sua opinião, tá bom? Mas a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que todo homem é pecador. Todo homem é pecador. Gostaria de ler alguns textos com vocês agora para mostrar isso. Vamos ler? Leia comigo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 20. Capítulo 7, versículo 20. Tá?
acha o livro de Salmos, e aí vocês achando os Salmos, acham Eclesiastes, rapidamente. Bom, vão andando aí para frente da Bíblia, vão achar. Bem, vamos ler então. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Vamos ler de novo? Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então a mensagem da Bíblia aqui é que todo homem é o quê? Pecador. Não há um homem que não seja pecador. Uma mensagem claríssima da Escritura Sagrada. Mas há outro texto que nos ajuda, nos apoia nessa afirmação. Volte agora para a sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 8, verso 46. Lá para trás agora um pouco. 1 Reis, capítulo 8, verso 46. Achar? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, verso 46. Oração de Salomão, né? Quando pecarem contra ti, aí tem um parêntese aqui, né? Pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja. Observe então, pois não há homem que não peque. Não há homem que não peque. Segundo Crônicas, capítulo 6, verso 36. Para frente agora. Vocês estão em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. 1 Reis, 2 Reis. 1 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 6, verso 36. Na verdade é a mesma coisa, mas fortalece. 2 Crônicas, capítulo 6, verso 36. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e o entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leves cativos a uma terra longe ou perto esteja. Quando pecarem contra ti, não há homem que não peque. Outro texto, Romanos 3, 23. Esse, muito famoso, muito conhecido. O grande apóstolo Paulo faz um resumo de toda a humanidade, né? Do que a humanidade é por natureza. Romanos capítulo 3, verso 36. Falei 36? 23. É uma falha do programa do computador. Romanos capítulo 3, verso 23. Vamos lá. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o que esses textos mostram? Primeira coisa que a mensagem do Evangelho vai afirmar, que a Bíblia vai afirmar, e é por isso que nós temos que começar por aqui, porque se nós não entendermos isso, nós não vamos entender a mensagem do Evangelho. Todo homem peca. O pecado é universal. Não existe uma pessoa no mundo, minha sequer, que não esteja nessa situação. Claro, com exceção de Cristo, Filho de Deus, né? Mas Cristo diferente, porque Cristo veio por obra e graça do Espírito Santo, nasceu de uma Virgem Maria, e por obra e graça do Espírito Santo de Deus,
e foi preservado do pecado original que todo homem já herda, já nasce morto espiritualmente. Cristo não. Mas tirando Cristo, sem exceção, todos nascem já pecadores, todos são pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que tem a ver já com o pecado. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos, que é muito importante, e é por isso que nós começamos com a questão do pecado. O Evangelho nunca ele é genuinamente pregado na sua pureza, na sua verdade plena, sem que essa verdade seja, esse ponto seja enfatizado, que o homem ele é pecador, Então é preciso enfatizar duas coisas com relação ao pecado. Primeiro, a realidade da universalidade do pecado, que todos os homens são pecadores sem exceção. Em segundo lugar, da gravidade do pecado. Quer dizer que se eu atenuo a universalidade do pecado, eu não prego isso com clareza, eu não anuncio com clareza que todos os homens são pecadores sem exceção. Se eu atenuo isso, ou se eu não explico direito o que é o pecado, como o pecado ele é extremamente mal, que na verdade ele é o mal maior, ele é a fonte de todo mal. Se eu não falo disso, eu não estou pregando o Evangelho. É por isso que existe um grande problema com a evangelização moderna, não é? Qual é o problema com a evangelização moderna? O problema de que não se fala claramente a respeito do pecado. A ênfase não é dada sobre este ponto, sobre este aspecto primordial, importantíssimo. Quer dizer, quando você chama uma pessoa para aceitar Jesus, essa linguagem que muitas vezes é usada no meio evangélico, quando você chama a pessoa sem abordar claramente o pecado, e a pessoa aceita Jesus, bom, você não pregou o Evangelho, e aquela pessoa provavelmente, né, a não ser que Deus use outros meios para que ela chegue a conhecer o que você não falou, mas se for depender apenas das suas palavras, se você não pregou direito sobre a mensagem do Evangelho, e a pessoa diz que aceitou Jesus, ela não está convertida, não. Porque ninguém é convertido a Cristo sem entender o problema do pecado. Por que eu digo isso? Porque ninguém vai procurar um médico a não ser que saiba que está doente. Ninguém vai entender por que o médico serve. Ninguém vai querer ser tratado sem que saiba que está gravemente doente. Quando a pessoa pensa que está bem, ela não procura um médico. Ela não quer saber do médico, ela não quer saber do tratamento. Ela faz um chazinho para ela, tá bom. Ah, eu estou com uma dor de estômago, tal. Faz um chá, fulano, né? Aí ela faz um chazinho aqui, outro chazinho lá, e ela não procura o médico, porque ela não sabe a gravidade da enfermidade que ela tem. Mas quando ela sabe, não, ela corre para o médico. Então, não adianta ficar chamando as pessoas para aceitar Jesus Cristo sem falar da realidade, da gravidade do pecado, não é? Por exemplo, uma coisa terrível, fez muito mal para a igreja, foi o sistema de apelo, né? Chamar as pessoas para aceitar Jesus na frente, tá? Isso foi terrível, isso tem tido terríveis consequências, porque muitas vezes o intuito é simplesmente chamar a pessoa na frente para aceitar Jesus. Eu já tive, por exemplo, em igrejas que eu vi que o pregador não falou nada sobre o Evangelho praticamente, a mensagem clara do Evangelho, mas alguém diz assim, fulano, chame para aceitar Jesus, né? E aí a pessoa vem, gente, para aceitar Jesus, porque para aceitar Jesus entre aspas, né? Vem na frente, e aí a igreja começa a dizer, olha, está salvo, todo mundo está salvo, né? A teologia da prosperidade também, uma coisa mais recente, ela também fez grande mal, está fazendo grande mal nesse aspecto. Por quê? Porque começa a dizer para as pessoas que o problema dela é pobreza, o problema dela é doença, o problema dela são as dificuldades que ela tem passado. A gente vê muito uma espécie de pregação assim por parte dos pregadores modernos. Busque a felicidade, busque os seus sonhos.
da mensagem da Bíblia é exatamente o oposto. Quer dizer, o que o homem quer? O que o homem sonha? O homem sonha o que Deus não quer para ele. Quer dizer, o sonho do homem é morte. Se você fica incentivando o sonho das pessoas, você está dizendo que a pessoa ela está bem, que não existe nada de muito grave no coração, na vida dessas pessoas. E aí você vai pregar um Jesus Cristo que vai satisfazer o sonho de um pecador não convertido. E aí o pecador não convertido, o que é que ele quer? Ele quer riqueza, ele quer saúde, ele quer a solução dos seus problemas, mas ele não quer Deus. Então, enquanto você não fala da realidade do pecado, você passa para ele a ideia de que ele está bem, de que o que ele quer é coisa boa, e que Deus, você ainda diz que Deus vai satisfazer o que ele quer. Isso é a teologia da prosperidade tem feito. Isso é um mal terrível, porque é uma mensagem falsa, é um falso evangelho. Porque não fala de que Deus não quer satisfazer não o sonho de ninguém. Deus não quer isso. Deus está irado com o pecador. Deus está irado com ele. Deus só está tendo paciência, misericórdia. Por isso que Deus deixa ele vivo, por isso que Deus o abençoa de muitas maneiras. Mas Deus não tem interesse nenhum de ficar satisfazendo os sonhos de ímpios. Deus não quer isso e Deus não trabalha para isso não. Você precisa dizer... Ele suprime o conteúdo principal da mensagem, que é o arrependimento do pecado. Exatamente. Depois, então, que tem a salvação, né? A gente Isso. pega a salvação, exatamente. Ele já fala no Jesus que salva. O pecado ficou para lá, arrependimento não tem. Isso. E aí o que acontece é que a pessoa não sabe do que Jesus salva. Ela pensa que Jesus vai salvá-la da tristeza, do sofrimento, da dor que ela está passando, né? Mas não fala do pecado. Então nós temos que ser bastante claros sobre essa verdade do pecado. Por isso que o primeiro ponto é esse, o pecado. Então, o pecado é universal. Agora, o que é o pecado? Pelo menos duas coisas nós podemos dizer para definir o pecado e mostrar como ele é hediondo, como ele é terrível, como ele é imundo. A Bíblia mostra claramente que não existe mal maior que o pecado. Quer dizer, se você imaginar qualquer mal, imagine o mal maior que você pode imaginar, que você já viu, você já assistiu na televisão, você já ouviu no noticiário, já leu no jornal, ou você já viu mesmo. A Bíblia diz que esse mal aí não é o maior. Que existe um pecado, é o mal maior. Que qualquer mal maior que eu possa imaginar. O pecado é este mal maior. Por quê? Porque o pecado é a fonte desse mal maior aí que você imagina. Porque se não houvesse pecado, não haveria este mal. Este mal é fruto do pecado. Então o pecado ele é maior que este mal. Se você acha que a doença é o mal maior, o pecado é a fonte da doença. Então o pecado é o mal maior. Ou a guerra, ou a morte, ou o que você imaginar que seja o mal maior. Então, por que ele é maior e por que o pecado é uma coisa tão feia? Duas coisas nós podemos dizer sobre o pecado para dar uma definição sobre o pecado. Em primeiro lugar, o pecado tem a ver com Deus. O pecado tem a ver com Deus. Existe aquela grande expressão, né? Deus é o sumo bem. Deus é o bem maior. Por isso que o Senhor Jesus Cristo vai dizer em João capítulo 17 que a vida eterna é essa, conhecer a Deus e o Filho, o Pai e o Filho, conhecê-lo, amá-lo. O pecado, ele tem a ver com Deus no sentido seguinte: Deus é o único Deus e os homens têm adorado falsos deuses. Deus é o único Deus e os homens têm adorado falsos deuses. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Deuteronômio capítulo 6, verso 4.
Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Posso ler? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. É o único Senhor. Vamos ler novamente. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Lá no verso 14 agora, mesmo Deuteronômio. Aliás, desculpe, irmão, vamos ler o 4 e o 5, tá? 4 e o 5 primeiro. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Agora lá o verso 14. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. A Bíblia diz assim: quantos deuses existem? Quantos deuses existem? Só um. É o Senhor. Senhor Jeová. Senhor ou Yahweh, né? O Senhor que se revelou a Israel, Criador de todas as coisas, mantenedor de todas as coisas, que chamou Abraão dentre os pagãos e que fez de Abraão uma grande nação. Nação esta que foi para o Egito e sofreu terrivelmente, mas que ele o libertou com mão forte. Ele é o Senhor. Este Deus, que posteriormente iria revelar muito mais de si próprio e queria revelar-se supremamente na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Este é o único Deus, não há outro. É o Criador de tudo que nós vemos, é o que mantém tudo que nós vemos. Como o apóstolo Paulo vai dizer, nele nós nos movemos e existimos. Eu estou podendo falar exatamente agora, neste momento, por causa dele. A minha força e minha capacidade de falar, a minha capacidade de usar o raciocínio para poder falar e para poder explicar o que eu estou explicando agora. A sua força para estar aí sentadinho me ouvindo, para ter saído da sua casa agora, à noite, para ter vindo aqui no local de culto. A sua capacidade de estar sentado aí, ouvindo e entendendo o que eu estou falando. Exatamente nesse momento, você está sendo sustentado por Deus. Este único Deus, Criador dos céus e da terra, mantenedor, Deus da providência e o Deus da redenção, o Deus que se revelou em Cristo Jesus nosso Senhor, o Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus único que existe nas três pessoas benditas, Pai, Filho e Espírito Santo. Este Deus é o Senhor único. Se Ele é o Senhor único, todos os outros deuses são o quê? Falsos. Por isso Ele diz, o Senhor é o único Senhor. Deus, nosso Deus, ouve Israel, nosso Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, todo o teu ser deve adorar e amar a Ele e servi-lo. Consequentemente, não seguirás os outros deuses, nenhum dos deuses dos povos, porque todos esses deuses são fantasias humanas ou criações de demônios, de Satanás, do pai da mentira. Portanto, são falsos, não são nada. Como o Salmo 96 vai nos dizer, meus irmãos. O que é que o Salmo 96 vai nos dizer? Se vocês quiserem abrir comigo, abre. Se não, apenas ouçam, porque eu já li várias vezes aqui. Mas se quiserem abrir, pode abrir. Salmo 96, versículo 4 e 5. Salmo 96, verso 4 e 5, que diz assim: porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Aí ele explica no verso 5: porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Fosse formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, a família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome.
Trazei oferendas, entrai nos seus atos, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Esse Senhor é Deus. Os outros são ídolos. Ídolos quer dizer nada. Nada, não é nada. São falsos deuses, mas não são nada. Na verdade, não criaram nada, não existem, não mantêm nada. São todas criações humanas ou mentira de Satanás, dos demônios. E aí? A palavra de Deus vai mostrar claramente que apesar de tudo isso, apesar de toda essa verdade, apesar de toda essa realidade, o que os homens têm feito? E esta é a essência do pecado. Os homens não têm adorado esse Deus. Os homens não têm vivido para a glória dele. Os homens não têm amado a Deus. Não têm posto esse Deus como Deus deles, mas têm adorado ídolos. Não têm vivido para a glória dele. É por isso que lá em Jeremias 16:11 diz assim. Vamos ler, por favor. Jeremias, capítulo 16, verso 11. Vamos ler o 10 e o 11. Jeremias 16, 9, 10 e 11, para a gente entender bem o contexto. Bora lá. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar perante vós em vossos dias a voz de regozijo, a voz de alegria, o canto do noivo e da noiva. Quando anunciares a este povo todas estas palavras, eles te disserem: por que nos ameaças? Por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Qual o pecado? Aí o Senhor diz: então lhe responderás: porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses e os serviram e os adoraram, mas a mim me deixaram e a minha lei não guardaram. Aqui está o pecado. O pecado, essencialmente, é a idolatria. É colocar outra coisa no lugar de Deus. Deus é o único Senhor, o que criou, o que mantém, o que nos criou, o que nos mantém, o que enviou seu Filho para salvar o seu povo eleito e que se revelou cheio de glória no Filho. E a cruz dele o revelou como Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, capaz de dar o Filho dele para salvar ímpios pecadores, inimigos deles. Mas apesar de toda essa revelação divina que Deus tem feito, Deus tem se revelado na criação, Deus tem se revelado na providência, Deus tem se revelado na redenção. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 que ninguém é inexcusável, que todos são culpáveis, porque o que os homens têm feito apesar de toda essa revelação de Deus? Em vez de adorarem a criatura, em vez de adorar o Criador, tem adorado o quê? A criatura. Idolatria. Vossos pais me deixaram de seguir os deuses, deixaram a minha lei, deixaram a minha palavra. Irmãos, a Bíblia vai dizer que isso é uma realidade na vida de todos os homens. Então vamos ler Romanos 1:25. Para entender bem este primeiro ponto, confirmar biblicamente esse primeiro ponto. Romanos 1:25. Aqui está a essência do pecado, apresentada pelo apóstolo Paulo no livro de Romanos. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Aqui está o pecado, irmãos. Então a primeira coisa que nós temos que entender o pecado é que o pecado tem a ver com Deus. O pecado não é um simples problema moral, alguma coisa que se faz que ofende a moral social, alguma coisa que se faz que ofende o costume dos povos.
Quando Davi pecou com Batseba, vocês lembram? O profeta chegou com ele e apontou o dedo acusador de Deus, o profeta representante de Deus, mostrou para ele o pecado. Ele entendeu o seu pecado. Então ele escreveu o Salmo 51 e ali ele diz: pequei contra ti somente. Pequei contra ti. O problema grave do pecado é esse, é que o pecado é alguma coisa feita contra Deus. É odiar a Deus, irmãos. A essência do pecado é esse ódio a Deus. Você vê a essência do pecado em Satanás. Quando Satanás chega com Adão e Eva e diz para eles assim, em outras palavras, claro, mas foi isso que ele quis dizer: Deus não é bom, Deus é odioso, Deus é perigoso, Deus é mau, Deus não quer que vocês cresçam, Deus não é digno de obediência de vocês, desobedeçam a Ele, odeiem a Deus, não o sirvam, Deus é odioso. A essência do pecado é este ódio a Deus, essa indisposição de coração profunda contra esse Deus Criador e Senhor e mantenedor, cheio de graça, cheio de misericórdia manifestada em Cristo Jesus. E é trocá-lo por uma criatura, é deixar de adorá-lo para adorar uma criatura, como diz o apóstolo Paulo, Ele que é bendito eternamente, amém, o Criador, bendito eternamente, amém, mas então os homens deixam de adorá-lo, deixam de servi-lo para adorarem deuses falsos, ídolos, criações da mão de homens, ou criações dos demônios. Essencialmente então, o pecado é não amar a Deus, e é não adorá-lo, é não viver para a sua glória, não colocá-lo na posição, dentro do nosso coração, na posição exaltada que só Ele pode ter. Deus, só Ele é Deus. Então eu ponho outra coisa no lugar dele, e o rebaixo, e o trato com desdém, e o desprezo, e o odeio, e não vivo para Ele, e o afronto. E se eu pudesse, eu o destronaria, porque a essência do pecado também diz isso. A essência do pecado é, como um certo puritano falou, se o pecado tivesse tanto poder como Deus tem poder, o pecado ousaria contra Deus ao ponto de querer destruir o próprio Deus. Por isso que o pecado é tão odioso, meus irmãos. É tão absurdo. É a coisa mais absurda que existe. Porque ele atenta contra o único Deus, a fonte de todas as coisas, o Criador e o Senhor de todas as coisas. Em primeiro lugar, o pecado é isso. Todos entenderam? Vocês percebem porque o pecado é tão terrível? Quer dizer, você não vai entender por isso que Davi diz: pequei contra ti. Davi tinha adulterado, Davi tinha traído um bom homem, que era aquele homem, né? Marido de Batseba, ele tinha adulterado, ele tinha traído aquele homem, ele matou o homem, mandou o homem para a frente da batalha, ele fez tudo aquilo, quer dizer, ele cometeu um crime terrível, um crime de assassinato, um crime contra Israel, contra uma família, que ele destruiu aquela família, e um crime contra uma nação. Porque quando um chefe de Estado faz isso, a nação toda sofre, e a nação toda tem um exemplo péssimo de moralidade naquele homem. Então ele cometeu um crime contra uma família e um crime contra aquela nação. Mas quando ele vai confessar o pecado, ele não diz: eu pequei contra a família. Ele não diz: eu pequei contra a nação. Ele não diz: eu pequei contra a sociedade. Ele diz: eu pequei contra Deus. Porque todo pecado, em primeiro lugar, é feito contra Deus. Quando uma pessoa, a Bíblia relaciona tudo com Deus. Quando uma pessoa mata outra pessoa, outro ser humano, semelhante a si próprio, a Bíblia diz que ele atentou contra a imagem e semelhança de Deus que há no seu semelhante, ser humano como ele. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que o crime de assassinato é tão terrível, porque é atentar contra a imagem e semelhança de Deus que está em cada ser humano.
Por isso a Bíblia diz: não matarás. Tudo a Bíblia relaciona com Deus. Não é simplesmente um crime social ou um crime contra o ser humano. É mais do que isso. É atentar contra Deus. Então eu espero que isso tenha ficado bem claro na mente dos irmãos. Mas a segunda coisa que nós precisamos dizer sobre o pecado é que o pecado, ele é rebeldia também. Esta rebeldia, meus irmãos, ela tem a ver com a idolatria. A partir do momento que eu não sirvo a Deus, que eu não amo a Deus e que não o tenho como Deus, eu me rebelo contra Ele. Se Deus não é o meu Deus, eu digo outra coisa é meu Deus e Deus não é meu Deus. Isso significa, logicamente, que eu sou um rebelde. Por exemplo, se uma pessoa está no Brasil e diz assim: eu não aceito Dilma como presidente, eu não a respeitarei como presidente, vamos eleger ou vamos dar posse a um outro presidente, é claro que este alguém é o quê? Um rebelde. Ele quer fazer o quê? Um golpe de Estado. Ele quer tirar quem está no poder. Seja pelas armas, ou seja fazendo tumulto, alguma coisa assim. Então ele quer tirar quem está no poder. Rebelde. Então a mesma coisa. Se alguém diz Deus não é Deus e outra coisa é Deus, ele é o quê? Um rebelde. Ele está rebelado, ele está contrário, ele é contra Deus. Ele é oposto a Deus, inimigo de Deus, luta contra Deus. E esta rebeldia, ela está na raiz do ser do homem, lá no profundo do ser dele, de maneira que não está apenas na prática. A Bíblia vai dizer que existem 3 níveis, é como 3 andares do que o homem é, né? Ou do que o homem faz e é. Assim, primeiro, o que o homem faz, as ações do homem. Isto é um andar, vamos dizer assim, a coisa mais superficial, aquilo que nós vemos. Por exemplo, eu vejo vocês olharem para mim, quando você estende a mão para mim, quando você fala comigo, quando você faz algum favor para mim, eu estou vendo. Só que essa sua ação, ela é gerada em alguma coisa que ninguém pode ver, a qual nós podemos chamar de desejo. Desejo. Uma coisa que eu não vejo, né? Então, eu vejo as suas ações, mas eu não vejo os seus desejos. Pode ser que as suas ações pareçam para mim que são fruto de um desejo, mas na verdade vem de outro. Não tem aquela história do político que dá tapinha nas costas, que abraça e beija todo mundo na época da eleição, e que parece que ele está fazendo aquilo por amor, mas ele faz aquilo por interesse, e depois que a eleição passa, ele nunca mais volta naquele lugar, ele só vai voltar na próxima eleição. E tem uns que se deram muito mal nisso, porque quase são apedrejados, né? Tentaram voltar. Mas o que é isso, irmão? Isso mostra que uma coisa é a ação, outra coisa é o desejo. Uma pessoa pode simular uma ação de amor, mas no dentro dela ela tem egoísmo, raiva, ódio. Mas essa ação é uma manifestação dessa falsidade. Quer dizer, o homem fala de acordo com o coração dele. A boca fala do que está cheio o coração. Isso tem a ver com os desejos. Mas existe um nível mais profundo ainda aqui. A prática, os desejos, o que é? O que o homem faz está de acordo com os seus desejos. Mas o que o homem deseja está de acordo com o que ele é. Com o que ele é. Você olha para uma árvore, aqui nós temos várias árvores, né? Está ficando assim uma floresta, né? Então nós temos aqui cajueiro, coqueiro, acerola, né? Açaí, né? Isso, né? Então nós temos várias árvores aqui. E cada uma produz de acordo com a sua natureza. Quer dizer, você olha para o fruto, para o açaí e você diz, isso aqui, caju, né? Você olha para o caju e você diz, isso aqui veio do cajueiro, o açaí veio do açaizeiro. Então, o homem, ele faz e ele deseja de acordo com aquilo que ele é.
Então é o nível mais profundo, é o que o homem é. E é isso que a Bíblia vai chamar, na verdade, de coração. Então, quando a Bíblia fala que o homem é pecador, todos são pecadores, e que o pecado é idolatria e é rebeldia, ela quer dizer que isso é muito mais grave, muito mais profundo do que uma simples ação. Não diz respeito apenas ao que uma pessoa faz, diz respeito ao que uma pessoa deseja também, mas é muito mais profundo do que apenas o desejo, diz respeito ao que a pessoa é. Por isso que se diz que o homem é pecador. Não se diz simplesmente que ele peca, mas se diz que ele é pecador, que a natureza dele é essencialmente pecadora. Ele é pecador. Os homens são rebeldes a Deus, e esta rebeldia está na raiz, ou seja, no coração, e se manifesta nos desejos e nas práticas. Quer dizer, o que a pessoa faz e o que uma pessoa deseja é apenas o fruto do que ela é, o fruto do seu coração, o fruto do seu ser. Vamos ler alguns textos para nós confirmarmos, e não vamos ficar por aqui hoje. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai para outro ponto. Mas estou muito satisfeito que eu consegui. Estava pensando que até que eu não ia conseguir, mas eu consegui olhar para este ponto primeiro hoje. Salmo 36, verso 1. Olha o que o Salmo diz. Salmo 36, verso 1. Salmo 36, verso 1. Certo? Esse para mim, eu vou confessar para os irmãos uma coisa, esse para mim é um dos salmos mais... como é que posso dizer assim? Mais, que são mais assim... trazem mais clareza do que o homem é, sabe? Do que outros salmos, até outras partes da Bíblia. É uma parte da Bíblia assim que mostra o que o homem é claramente. Vai para o fundo do ser do homem, né? Deus colocou esse salmo aqui para mostrar realmente o que nós somos. Olha o que ele diz: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Onde é que isso está? O pecado fala dentro dele. O pecado diz para ele assim: não te preocupa não vai ser nada descoberto, não vai ser detestado, peca, peca, peca. Mas diz aonde? Diz no coração. No coração do ímpio está lá essa vozinha, sabe? A voz que diz assim: peca, peca. Ninguém vai saber, ninguém vai descobrir. Onde é que está isso? Dentro dele. Ninguém diz isso para ele, não. E aqui não é o diabo dizendo, não. É o coração dele falando. Entendeu? O diabo é o tentador. Mas aqui não está falando do diabo nesse texto. Aqui é o homem, é o próprio homem conspirando contra si próprio, enganando a si próprio. Agora, olha o outro texto dizendo semelhante. Jeremias capítulo 17, verso 9. Abra aí sua Bíblia. Jeremias capítulo 17, verso 9. Jeremias capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Né? A Bíblia diz: o coração do homem é enganoso mais do que tudo. Eu já disse isso aqui para vocês uma vez que eu li esse texto, eu vou repetir. Você sabe qual é o seu maior inimigo? Seu coração. Seu coração, especialmente no
especialmente verdade no caso dos ímpios, isso. Mas mesmo os crentes, a carne ainda está lá, a natureza ainda está lá, com todas as suas mentiras. Coração enganoso, o coração do homem é enganoso, o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Aí o próprio Senhor responde: eu conheço. Mas o problema é que o coração engana o dono do coração, mas não engana a Deus. Por isso, não confie no seu coração, confie em Deus. Ouça a palavra de Deus. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Amém. E guia pelo caminho eterno. Né? Sonda, meu Deus. E finalmente, meus irmãos, Mateus capítulo 15, verso 19. Mateus capítulo 15, verso 19. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, confirmando tudo o que já temos lido até aqui sobre isso. Olha, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Todas as coisas horríveis vêm do coração. Então, meus irmãos, a rebeldia não está na prática. Está na prática, está nos desejos, está no coração. Nós somos, por natureza, rebeldes. O que a palavra de Deus então deixa bem claro? Há um Deus Criador dos céus e da terra, nosso Criador, mantenedor, que se revela na criação, que se revela supremamente em Cristo Jesus, o seu Filho, mas os homens o odeiam, não o amam, não se submetem, não o adoram, adoram outros deuses, não vivem para a glória dele, colocam outros deuses no lugar deles, deuses falsos, e estão rebelados contra ele. E essa rebeldia está nas ações deles, nos seus desejos, mas no coração. Eles são essencialmente, por natureza, eles são idólatras, rebeldes, contrários a Deus, odeiam a Deus, estão em guerra, determinados em guerra contra esse Deus santo, bom, justo, criador, e que os mantém. Esta é a essência do pecado. E cada um de vocês, que se não estiver convertido aqui, está nessa situação. Cada homem nasce assim. Cada homem progride nessa loucura. E cada homem morre assim. Eu pergunto, o que este homem e o que esta mulher merece? Merece a bondade de Deus? Merece a misericórdia? Merece a graça? Merece a paciência desse Deus? Não. Merece a ira de Deus. A potente e terrível ira, e ira justa de Deus. Mas eis que eu lhes apresento hoje a essência do pecado e procurei lhes mostrar como o pecado é odioso. E por que é odioso? Porque ele é uma afronta a Deus. Este é o motivo. Que cada um se avalie e perceba que o pecado, e odeie o pecado de todo o seu coração, e se volte a Deus em Cristo Jesus. Semana que vem vamos falar então da ira de Deus, da ira de Deus. Tá bom? Vamos orar, meus irmãos. Nosso Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra que estivemos aqui estudando nesta noite, Senhor. Nos dê a sua graça para que possamos, Senhor, entender o Evangelho e deixar, Senhor, compreender a malignidade do pecado
e do nosso próprio coração e compreender também que o Senhor é bom, que o Senhor é cheio de glória, e assim possamos odiar o pecado e amar a Ti, confiar em Jesus de fato, nos arrepender de todo o pecado, Senhor, que o Teu nome seja honrado, que o Teu nome seja glorificado, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nossas vidas. Amém, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor.